ocupação que a gente tem, né? Então esses tempos vão se encurtando. O relógio é o mesmo, a Terra continua fazendo o seu curso natural de rotação e translação, mas pela ocupação que a gente tem, irmãos, essa correria, né? Então a sensação é que o dia não dá, né? As horas não dá, o tempo passa muito rápido, e aí a gente precisa estar dando prioridade àquilo que é essencial para a vida. Mas bora lá, no livro de Deuteronômio, nós vamos estudar, vamos falar sobre, então, esse último livro, escrito por Moisés, é atribuído, né, a autoria a Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio vem do grego e literalmente significa segunda lei. Seria, mas não no sentido que seria outra lei, sim repetição da lei, tá certo? Então esse é o sentido, embora literalmente, quer perguntar mesmo? Essa lei que você está falando, no começo da aula, é o sentido da lei de Moisés também? Exato, é a repetição das leis. Quer dizer que é a sequência, né? A repetição das leis que foi dado lá na saída no deserto, né? Em Êxodo. Então repete o Êxodo, praticamente. Então é a repetição das leis, porque aqui já havia uma nova geração, já não era mais aquele povo que saiu do Egito, aqueles homens de 21 anos para cima. Aqui já tinha outra geração que estava sendo introduzida na terra de Canaã, porque aquela geração, toda a geração pereceu no deserto por conta da murmuração. Nós lemos isso na aula passada, no livro de Números, lembra? Quase 2 milhões de pessoas, por causa da incredulidade, apesar de ter visto muitos sinais, muitos milagres, prodígios, essas pessoas aí não tinham fé, né? Então a gente vê que milagre ele não produz fé, não gera fé na vida de ninguém. E viver com experiências com Deus, na verdade, não garante nada, irmãos. Porque a experiência, ela pode não transformar vidas, né? Não transformar a mente e coração. A experiência não é tudo na vida cristã, tá certo? Na vida cristã, a gente precisa ter um relacionamento maduro com Deus, andar com Deus, né? Viver com Deus, ser transformado pela sua palavra, pelo seu Espírito. Então, experiência com o poder de Deus, principalmente, é algo muito perigoso. Perigoso no sentido que muitas vezes a gente se apoia naquilo que não deve se apoiar. Experiência com o poder de Deus, o Satanás tem todo dia. Ele conhece muito bem o poder de Deus e nem por isso é transformado por esse poder, né? E nem respeita a Deus por esse poder também. Na verdade, ele quer esse poder, né? Ele é cobiçoso pelo poder de Deus. Então, se relacionar com o poder de Deus é algo muito perigoso. A gente tem que se relacionar com o caráter de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, que é diferente, irmãos, tá certo? Deus, aliás, não age conosco, não salva ninguém pelo seu poder. Ele nos constrange pelo seu amor, é bem diferente. Paulo vai dizer isso na sua primeira carta, né, aos Coríntios. Ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se morreu por todos, logo todos morreram. Se todos morreram, então nos resta viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então a gente se relaciona com o amor de Deus, a gente é atraído pelo amor de Deus. Porque se fosse pelo poder de Deus seria fácil, né? Deus teria um pensamento e o povo dobraria o joelho e reconheceria Ele como Senhor. Facinho, Ele teria poder para fazer isso sem muito esforço. Mas não é assim que Deus se relaciona, não é assim que Deus se manifesta. Aliás, o próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, se não me falha a memória, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, né? Nós somos salvos pelo poder de Deus. Romanos 1,16, ele vai dizer também, né, que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Então, o poder de Deus, na verdade, está numa mensagem que é muito simples e que, infelizmente, tem sido deixado de lado nas igrejas evangélicas. Olha que contradição. Então, pregar... 3,16. Exato. Pregar sobre a crucificação, pregar sobre o pecador, Jesus como sacrifício vicário, parece que tem sido extinto, né, das mensagens, das pregações, dos cultos. Pode vir, meu amado. Pode ir embora. Está desculpado, mas vai, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Brincadeira, amado. Graças a Deus você chegou. Então, a gente percebe que estão deixando de lado, né,
a pregar a fé verdadeira. E a fé verdadeira é aquela que me leva a desejar ter um relacionamento mais estreito com Deus, né? Querer mais Deus no relacionamento e não desejar o poder de Deus, e não desejar aquilo que Deus pode proporcionar para a gente. Então essa geração, embora ficou 40 anos ali vendo todo esse poder de Deus, as ações de Deus, o milagre de Deus, coisa assim espantosa, irmãos, extraordinária, que nunca mais foi repetido em toda a história humana, né? O mar abrindo, codornizes, maná, alimento caindo do céu, literalmente, água saindo da rocha. Então assim, coisas extraordinárias. E esse povo então, ele gerou no seu coração uma incredulidade, porque esse povo na verdade não entendeu quem era Deus no seu caráter. E aí 2 milhões de pessoas aproximadamente, segundo estudiosos, não entraram na terra prometida, só entrou uma outra geração. Daquela geração só 2, que foi o Josué e o Caleb, né? De toda aquela geração, Josué e Caleb entraram. Então aqui lendo as primeiras palavras, Deuteronômio, vocês estão com a Bíblia aberta. Aí, como eu disse, o livro de Deuteronômio então seria segunda lei, né? Deutonomos, literalmente seria segunda lei, mas não seria outra lei, sim a repetição das leis. No hebraico seria, estas são as palavras, Elek Devarim, né? Então pode ver no capítulo 1, verso 1, então, essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Lembra que eu disse que os hebreus eles pegavam a primeira frase, a primeira palavra, né, do texto, e aí colocavam o nome do livro? Por exemplo, Gênesis, né? O Bereshit, então o começo, o início. E aqui não é diferente não. Então no hebraico o livro de Deuteronômio chama-se Elek Devarim, que significa estas são as palavras. Então, só para não perder aqui, repetição das leis. Por que houve isso? Uma nova geração, como eu disse, estava entrando na terra prometida. Então, por segurança, Moisés ele repete para esse povo, né, quase que em um sermão. Deuteronômio ele é escrito mais ou menos como um sermão, né, algo que foi falado mesmo assim para um público. Então ele repete. A repetição na Bíblia Sagrada, irmãos, é uma pedagogia, como uma segurança para que as pessoas possam estar gravando, guardando, né, na mente mesmo, na memória, a palavra de Deus. O próprio Paulo disse lá em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 1, que ele não se cansava de falar aos filipenses as mesmas coisas. Aquilo era segurança para eles, né? O próprio Paulo em Romanos capítulo de número 15, verso de número 4, se não me falha a memória, vocês não estão nem confiando na Bíblia, né? Estão confiando na memória do professor, isso é meio arriscado, viu? Confia. Falha, meu Antônio, falha. A memória aqui tem hora que está muito carregada, assim, está muito, né? Já está no vermelhinho, assim, tá um giga de lá. Tem idade maior. Né? Tem que, mas é que aqui dá um pouquinho mais de trabalho, viu, meu irmão? Precisa trocar essa memória. Não simples assim, não. Romanos 15:4, se não me falhar a memória, 15:4. As coisas que estão escritas foram escritas para o nosso ensino. 15:4? Acho que é. As coisas que foram escritas para o nosso ensino, para que tenhamos esperança segundo as Escrituras. É isso mesmo? É isso? Tenhamos paciência. É isso. Então, aquilo que foi escrito para o nosso ensino. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, também vai ter aí mais ou menos essa ideia. Inclusive, 1 aos Coríntios, capítulo 10, Paulo está relatando esse período do povo aqui no deserto, né? Ou nessa peregrinação. Então ele diz aqui no capítulo 10, no verso de número 6, especificamente, verso de número 6, e depois a gente lê o 11 também. Aliás, eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou ler todo esse capítulo 10, não, todo o capítulo 10 não, capítulo 10 do verso 1 ao verso 13. Quem achou, diga achei. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, aqui está o destaque, tá? Estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então há um alerta de Paulo aqui, trazendo a memória da história de Israel, para que a gente não repita. Tem uma frase que diz que quando a gente não aprende com a lição da história, a gente repete. E é o que mais acontece quando a gente percebe a história em relação aos dias atuais, né? A gente vê essa repetição dos erros. A gente precisa repetir os acertos, né? Aquilo que dá certo, que deu certo no sentido bíblico histórico. Verso 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmuram. Olha só, conforme vai lendo aqui, a gente vai trazendo na memória, né, todas essas ocasiões históricas, né? Então, na serpente aqui, por exemplo, que está lá em Números, quando foi preciso levantar uma serpente de metal, que representava Cristo. Aquela serpente de metal apontava, era uma tipologia, né? E isso o próprio Cristo vai dizer em Evangelho de João, capítulo de número 3, ele vai dizer que a serpente, a semelhança dele, né? Moisés levantou a serpente. Isso, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando a respeito da sua crucificação, né? Então todos que olhassem para ele seriam salvos. A semelhança que olhava para a serpente, não é que havia nada de místico naquela serpente, era só uma obediência conforme o mandamento ou a ordem de Deus, né? O decreto de Deus. Então não é que havia nada, mas o povo é tão idólatra que pegaram aquela serpente e uns anos depois e fizeram aí um ídolo, Neustã, e adoravam. Olha que coisa terrível. O povo crente não é fácil, né? Ou gente complicada para Deus lidar é crente. Verso de número 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, destaque para o verso 11 também. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Olha o relato que o Paulo traz aos coríntios, para que eles possam olhar para a história e não repita todos aqueles erros, irmãos, tá certo? Então ele vai falando aqui o que aconteceu com esse povo. Caiu na idolatria, se prostituíram, se rebelaram contra Deus, não obedeceram a Deus, né? Cederam às tentações. Então no deserto, lá Deus trabalhando na vida desses hebreus para introduzir, porque Deus não ia introduzir na terra prometida essas pessoas sem trabalhar no caráter de cada um. Porque a terra prometida representa, tá? Representa, é um símbolo aí da nova Jerusalém, né? Da cidade, da terra prometida. Então aqui há uma representação, e aí Deus também está fazendo isso conosco, trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa vida. E aqui está o alerta para que a gente não caia nessas mesmas tentações, nesses mesmos erros, né? Esses mesmos pecados que Israel, que tinha lei, que tinha promessa, que tinha a liturgia, que tinha o templo, que tinha um monte de benefício que eles tinham, e mesmo assim eles ficaram no meio do caminho. Então olha só o risco que nós corremos. Temos todos os privilégios, né? Conhecemos Deus, temos o Espírito Santo, a obra de Cristo já é efetivada na história, nós temos a escritura completa, coisa que nem eles tinham. Nós somos mais privilegiados em sentido de recursos que nós temos, em sentido da história ao nosso favor, do exemplo que já nos foi deixado, do legado histórico que nós temos, né? Nós temos uma série de privilégios que nem os judeus tinham. Então na verdade a igreja, ela tem mais recurso, só que quem tem mais recurso tem mais responsabilidade, irmãos. Não tem mais privilégio, tem mais responsabilidade, deve ser mais responsivo, deve dar mais resposta, né? Então essa é a lógica bíblica, inclusive, e a lógica natural da vida. Quem tem mais maturidade, quem tem mais conhecimento, quem tem mais recurso, quem tem mais experiência, torna-se então mais responsável. A Bíblia vai dizer que é muito dado, também muito será cobrado.
Olha só. Então, ser mestre, ser obreiro, ter tempo de igreja, essas coisas vão pesando sobre os nossos ombros, porque à medida que a gente vai acumulando essas coisas, quando a gente não responde, essas coisas revertem de uma maneira negativa como peso eterno de condenação. Veja bem, irmãos, o negócio não é brincadeira, não é fácil, não é? Até cabe, viu, pastor? Até cabe uma observação. Como? A pecado é uma observação. Mais embaixo no 14, Sim. né? E outra coisa, tem pessoas, tem crente mesmo, que pensa que idolatria é só imagens. Sim. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Exato. Porque Deus está acima de todas as coisas. Exato. Uma família pode ser a idolatria, né? Um filho. Isso, uma igreja pode ser idolatria. Exato. Né? Um ministério pode ser idolatria. Irmãos, quando há uma disputa, mesmo que essa disputa seja para o presbitério, mas quando há uma disputa onde pessoas elas querem de qualquer forma galgar isso, então isso é pecado, mesmo que seja um desejo para o presbitério, mas é pecado. Então o que a gente aprende é que o coração humano ele é repleto de desejos pecaminosos, né? E aí a gente deve sempre andar com Deus, porque quem anda com Deus é transformado no seu caráter. Quem anda com Deus parece-se com Ele. E a gente percebe que essas pessoas não andaram com Deus. Essas pessoas não avançaram para a terra prometida. Elas ficaram girando 40 anos assim, ó. Porque quanto tempo levaria, que está escrito aqui, que a gente já falou, acho que é umas 2 aulas passadas, no verso 3, eu estou em Deuteronômio capítulo 1, tá? No verso 3, diz que seria em torno de 11 dias, 11 dias. Não é isso? Não, desculpa, verso 2, tá? Verso 2. 11 dias de caminhada, para frente, linha reta, andar em retidão, traçando, Deus traçou na verdade o trajeto, né? Deus ele deu o Waze para o povo, e o povo se perdeu no Google Maps, foi para o outro lado, ficou 40 anos girando, eram 11 dias, 11 dias. E aí, capítulo 1? Capítulo 1, verso 2, irmã. 11 jornadas desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cades Barneia, já era a entrada de Canaã. Cades Barneia já pertencia lá a Canaã. 11 jornadas, 11 dias, estaria resolvido. Lá do Monte Sinai, né, onde foi dada a lei, até a terra prometida, 11 dias. E aí o verso de número 3, olha o que vai dizer: e sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, do primeiro dia do mês, ou seja, depois de 40 anos, é que o povo... Não, é Deuteronômio. Isso, Deuteronômio capítulo 1. Então o verso 2 vai falar que seria 11 dias, o verso 3 vai dizendo, depois de 40 anos, é que eles estão sendo agora introduzidos. Aí Moisés então para e vai conversar com esse povo, né? Que povo? A nova geração, porque a antiga eles já tinham perecido no deserto. Mas o professor, eu acredito que o povo não sabia que eles estavam andando no mesmo caminho. Porque eram 11 dias, né? Sim. Então eles andavam, mas eles paravam no lugar, depois paravam no mesmo lugar, mas não sabiam que já tinha parado naquele lugar. Sim, eles ficavam girando, mas a questão não... Assim, eles achavam que o caminho era longo mesmo. Mas quem estava fazendo aquilo era Deus, sabia? Não, era Deus. Era o próprio Deus com a nuvem guiando o povo, porque Deus não deixou aquele povo entrar na terra prometida, né? Isso é um fato. Deus impediu essas pessoas de entrarem na terra prometida. Foi o próprio Deus que colocou esse obstáculo e eles não entraram. Deus não permitiu isso, por conta disso mesmo. Então Deus estava querendo trabalhar o caráter dessas pessoas, e cada um foi provado no deserto, como nós vemos em 1 aos Coríntios. Foram provados e reprovados. Essa é a questão. Já saíram do Egito, já reclamando, né? É na primeira paradinha, né? A primeira paradinha já... Moisés nos trouxe aqui para tomar essas águas amargas. Nossa, irmão, mas eles tinham esquecido. Há um momento atrás Deus tinha aberto o mar vermelho. Vocês imaginam o que é você estar diante de um mar e Deus abrir assim, irmão, o mar, aí você atravessa o mar, do outro lado, chega no local para tomar água, e a água não é potável, e aí você já murmura de Deus? Olha que coisa absurda. Mas a gente aprende, milagre.
em um coração incrédulo e não convertido, ele só piora a situação. Essa questão da experiência com Deus, com o poder de Deus, melhor dizendo, experiência com o poder de Deus, não é suficiente para transformar a vida de ninguém, irmãos. Eu acho assim um negócio perigosíssimo, não é? Mas essa é a realidade. Falando em obediência, de fato, o Moisés ele vai trazer o capítulo 28 é muito famoso, daqui a pouco a gente chega nele, mas Moisés ele vai dando mandamentos, né, para essa geração, vai dando instruções, a palavra seria melhor instruções, não mandamentos em si, né, mas seriam orientações, ensinos para esse povo. A gente chega no capítulo 6 de Deuteronômio. Moisés ele vai então dizendo, e aqui está uma palavra-chave no verso 4, eu acho que valeria a pena nós lermos lá, capítulo de número 6. Esse é o chamado Shema, conhecido na cultura hebraica, na religião judaica, como Shema, né? Shema quer dizer ouve, então é como começa aí o verso de número 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, é o único Senhor. Ouve Israel. Se esse povo não desse ouvido a Deus e a sua palavra, esse povo iria repetir o pecado ou os pecados dos seus pais, né, dos seus antepassados. Aí ele diz para amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Aqui seria o mandamento que nós conhecemos lá no Novo Testamento, onde perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos. E aí Jesus repete para isso, olha, é isso aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ou seja, uma entrega inteira, uma entrega integral na mente, no coração, na alma, né, e todas as nossas forças. Ou seja, essa entrega sem reservas a esse único Deus é o que a gente deve fazer, a semelhança desse povo e de qualquer ser humano que de fato quer se entregar a Deus, quer se relacionar com Deus. Ou porque dizem que o Evangelho exige muita coisa. Não, o Evangelho exige tudo, é bem diferente, né? Muita coisa é uma coisa e tudo é outra coisa. O Evangelho exige tudo, irmão, todo o nosso pensamento, todos os nossos desejos, toda a nossa energia, tudo nosso. Então não há como nós reservarmos alguma coisa para nós. Tem que ser uma entrega total, né? Uma renúncia primeiro, que aqui é o maior desafio que nós temos, negar a si mesmo. Por isso que Jesus disse em Lucas 9:23, e eu peguei Lucas e não peguei nem Mateus nem Marcos, contei a mesma passagem, porque Lucas tem um detalhezinho, e esse detalhe faz toda a diferença. E o detalhe de Lucas é o seguinte, porque Mateus e Marcos vai dizer o seguinte, que Jesus ele disse, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus e Marcos vai registrar essa fala de Jesus. Lucas, ele vai colocar assim, no 9:23, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então ele acrescenta isso aí a cada dia, tá certo? Isso faz toda a diferença, porque servir a Deus é uma decisão diária. Como nós somos corruptos em todos os sentidos da palavra, né? Eu digo assim, potencialmente corruptos, né? Ou seja, nós nos deterioramos. Essa é a palavra corrupção, é aquilo que se deteriora, é como o ferro, ou melhor, como o ferrugem que vai corroendo o ferro, vai dissolvendo o ferro, vai corrompendo o ferro, vai deteriorando o ferro, vai tirando a propriedade do ferro, né? Vai tirando assim a identidade do ferro. Então essa é a palavra corrupção. Todos nós somos sujeitos à corrupção, todos nós somos corruptos por natureza. Olha só, muitas vezes, irmão, a gente reclama aí de políticos, da corrupção, mas isso está no nosso DNA. Alguns de nós talvez não tiveram a oportunidade que eles tiveram, e nós somos mais corruptos do que muitos corruptos que pegam milhões aí, porque a gente se corrompe por R$5, que é o DVD pirata na feira, é uma corrupção, não é? Nós nos corrompemos por muito menos, então nós somos mais corruptos do que aqueles que são pegos aí. É o que eu mais tenho visto nos trem aqui, crente, essas coisas, e cai na agradece. Deus te abençoe, né? Exato. Então, amados, a gente percebe. Vou pedir para ler alguma coisa? Sim. Número? Não, Lucas. Foi o Lucas, né? Isso. É o Lucas que é
Jesus disse, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então o maior desafio que nós temos é essa renúncia de nós mesmos. Tomar a cruz, eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião o que significa, sim ou não? Não? Tomar a... Já falei, irmão Mário? Irmão, lembra para compartilhar com os irmãos? Acho que foi na aula passada. Sim, mas... Semana passada. Então vamos falar de novo. Lembra, mas não lembra, né? Não, eu lembro. Recorda que eu falei, mas não lembro. Olha aí a repetição necessária para que a gente possa fixar. Então, irmãos, nós vamos falar aqui das mesmas coisas. Eu estudo a Bíblia há quase 20 anos, as mesmas coisas. Eu leio a mesma Bíblia, né? A gente vai, inclusive, na teologia, trazer à tona assuntos que nós já tratamos em outra ocasião, para que a gente reveja, para que a gente memorize aquilo. Então, é uma metodologia que nós temos, é uma pedagogia que nós temos, essa questão de ler, reler, revisar, repensar, ressignificar. Então, a gente precisa fazer esse exercício diário. E nesse processo há uma renovação da mente, né? Porque na verdade, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia hoje é uma coisa, quando nós olhamos para a Bíblia amanhã é outra coisa. Ninguém pode tomar 2 banhos no mesmo rio. Por quê? Que o rio já passou. O rio não é mais o mesmo, as águas não são mais as mesmas. Mas tem outro detalhe ainda também, além desse. É esse também, mas é outro detalhe. Quem entrou no rio, saiu e entrou de novo, não é o mesmo, né? Ele mudou. Nós somos esse ser em constante mutação. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Né? Esse é um poeta que disse, né? Ainda bem que vocês talvez não saibam, sabe sim, né? Quem disse. Mas é uma verdade. Mas lembra do tempo das trevas que eu ouvia aquele cidadão dizendo que estava na porta do seu apartamento com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar? Lembra? Então a gente traz, irmão Antônio, essas coisas do nosso tempo de não crente. Eu também não ouço não, mano. Eu sou crente também. Eu ouço outras coisas, ele não. Então, o que acontece, irmãos? Nós somos essas pessoas que... Porque eu ouço muitos obreiros, crentes velhos. Tem crente maduro, crente experiente e crente velho, é diferente. Crente velho tem discípulo antigo, né? Melhor dizendo. E tem crente velho. E aí eu ouço alguns dizendo assim, eu sou assim, eu não mudo. Eu falo, nossa, é Deus, né? Que não precisa mudar. Não tem mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, irmão, nós mudamos. A questão é, nós estamos mudando para melhor? Ou nós estamos regredindo na vida espiritual? Essa é a pergunta que deve ser. Ou não estamos saindo do lugar. Estagnado? Mas na vida espiritual, meu Cristiano, não há neutralidade. Ou eu avanço ou eu regredo. Não tem como você se estabelecer em uma existência sem ir para frente ou para trás. Não tem como. Mas mesmo na vida espiritual, na vida mesmo, ou você vai para frente ou você volta para trás. De alguma maneira. De alguma maneira você vai andar. Porque Aí cabe a você decidir para que lado você quer ir, para frente ou para trás. Porque o mundo não para, né? Já dizia outro poeta também. Estou hoje inspirado hoje. Eu vou te fazer uma provocação. Sim. Quando está escrito nem morno nem frio. Uhum. Então, se ele é morno, ele está parado. Ou ele não está em evolução na palavra, ou ele não está em evolução na fé, ou ele não está seguindo, ele está estagnado. É aquele que se conformou com o seu estado atual. A molidão é aquele que se conforma com o seu estado atual. Mas não quer dizer o que se conforma com o estado atual é que ele permanece. Na verdade, como nós somos essas pessoas passíveis de corrupção, de deteriorização, então se nós estagnamos, o que a gente vai fazer? A gente vai se corromper. Se corrompendo, então a gente está se degradando ou regredindo. Então não há essa possibilidade, por exemplo, hoje estou maduro espiritualmente, já tenho minha vida estabelecida aqui, vou estagnar aqui. Nós somos essas pessoas que precisam ser renovadas todos os dias, irmãos. Renovadas, reavivadas, restauradas, né? Remoldadas, retrabalhadas por Deus. Então é um processo chamado de santificação, onde nós estamos nessa peregrinação e Deus vai moldando a nossa vida. Diga, meu irmão. Não foi dúvida aí que isso aí, essa renovação que você está falando, cada dia seria uma prova para você ver se está seguindo a Deus ou não está, não seria isso?
Na verdade, o que eu estou me referindo é esse processo de Romanos capítulo 12, onde Paulo diz que nós precisamos ser renovados, né, transformados, melhor dizendo, na renovação do nosso entendimento. Então, o que eu estou me referindo aqui é um processo onde Deus está transformando o nosso entendimento, a nossa vida e nos levando a crescermos em Cristo, sermos edificados em Cristo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até nos parecermos com Cristo. Então é uma ação de Deus contínua, não é algo que Deus faz porque assim, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É um processo, irmãos. Todos nós que aceitamos a Cristo entramos no processo de santificação. O que é a santificação? É onde o Espírito Santo nos santifica para que possamos ser semelhantes a Cristo. É um processo que não para, é contínuo, né? Onde a gente vai sendo a cada dia transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do nosso Deus. Essa é a questão. Por exemplo, as pessoas têm que olhar. Eu tenho um filho de 11 anos. Se vocês virem ele hoje, ele tem mais ou menos 1,57 m, se não me falha a memória. Ele calça 40. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e te faça prosperar, irmão, do pé à cabeça. Mas há uma pesquisa aí científica que fala que quanto menor o pé, maior o poder financeiro. E tem essa também, mano? É mesmo? Quanto menor o pé, mais rico a pessoa é. rapaz, eu vou mandar cortar o meu na metade, passar no topo. É pé de meia? Vamos lá. Então meu filho, ele tem 11 anos, tem 1,57 m aproximadamente, calça 40, ele assim, gosta muito de brincar, faz muita birra, desobedece bastante, ele tem a compreensão ainda, que ele acha que sabe muita coisa e o pai não sabe, né? Que ele aprende com o Dr. Google, e daqui uns 10 anos, quando ele tiver uns 21 anos, a maioridade, já pensou vocês, então, olhando para esse meu filho, vendo ainda ele com 1,57 m, calçando 40, tomara que não, também seja muito, né? Ainda achando que sabe muita coisa, fazendo birra, desobedecendo. Já pensou, daqui a 10 anos, ele falou para ter alguma coisa errada com esse menino. Aconteceu há 10 anos atrás, eu vi, ele era assim, continua a mesma coisa. Isso para nós não é natural. A gente vai achar no mínimo muito esquisito, não é? Por que a gente se conforma e acha que é natural? Um cristão, passando os anos, ele também não cresça, não amadureça, sempre fazendo birra, né? Sempre gostando das mesmas coisas, sempre achando que sabe de tudo. Então não cresceu na estatura espiritual, no relacionamento espiritual com Deus. Por que a gente acha que essas coisas são aceitáveis? Não, irmãos, está alguma coisa muito errada. Por que a gente tolera em obreiros que esses obreiros também não cresçam, não busquem, né, em Deus essa maturidade? Por que a gente tolera essas coisas? Porque há uma coisa muito errada no nosso meio, que a gente acha que essas coisas são espirituais ou podem estagnar. Não pode, não. A vida não para, né? Nós necessitamos de uma renovação diária na nossa vida, porque nós não somos absolutos. Quem é absoluto não precisa mudar, mas quem de nós é absoluto no que pensa, no que fala, como sente? Quem de nós é essa pessoa estável? Quem de nós, irmãos? Ninguém. Pelo contrário, todos nós somos essas pessoas que oscilam, que vacilam, né? E tal. Então a gente precisa saber que Deuteronômio vai trazer para nós. Só coloca essa questão de tomar a cruz que o senhor pediu. Ah, tá, não completei, né? Negar a si mesmo, então, é renunciar o velho homem com seus desejos, suas paixões. Tomar a cruz, o que Jesus, porque alguns falam assim, eu tenho uma cruz na minha vida, esse marido mala sem alça e tal, é meu cunhado, é minha sogra. Não tem nada a ver, não é essa aplicação que a gente deve fazer. Tomar a cruz, a nossa cruz, para que a gente entenda o que estava na mente de Jesus quando ele falou isso, nós temos que entender então o cenário ou ocasião na época. Uma pessoa que tomava a cruz
ela tomava a cruz, e a partir de tomar a sua cruz, o que seguia? A crucificação, a morte. Então, isso, é a condenação, é a morte. Então, quando Jesus diz assim, tome a sua cruz, ele estava falando, vocês devem morrer. Negar a si mesmo e morrer. Na morte do velho homem, só na morte do velho homem é possível uma nova vida em Cristo. Só é possível seguirmos a Jesus após negar a si mesmo, morrer. É que tem gente que quer seguir Jesus sem negar a si mesmo e sem morrer. São os dois pontos principais aqui, essenciais, necessários, fundamentais, para que a gente siga Jesus. Só após a renúncia do velho homem, com as suas paixões, e com a morte, porque paradoxalmente, no Evangelho, a morte gera a vida. Porque quando a gente não morre, não tem como ter vida. Se a semente de trigo cair na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer dá muito fruto, né? Então quem quiser salvar a si mesmo, vai perder a si mesmo. Agora quem se perde, se salva. São os paradoxos da fé. Então tomar a cruz é morrer, irmãos. Não viver mais para mim mesmo. O que disse Paulo em Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixei essa parte, né? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus, irmãos. Tem gente que quer ter a fé no Filho de Deus, mas não a fé do Filho de Deus. A fé no Filho de Deus é uma coisa, a fé do Filho de Deus é outra. Qual é a fé do Filho de Deus? A fé do Filho de Deus é a fé para se entregar pelos outros. É a fé para cumprir toda a vontade de Deus. É a fé para renunciar à sua própria vida e servir a multidão. Essa é a fé de Cristo, é a fé do Filho de Deus. Não é a fé nele, é a fé dele. Porque é a fé dele que vai nos salvar, porque seremos semelhantes a ele. Não é a fé nele, crendo no que ele pode fazer, e sim naquilo que ele é. É o que Deus está nos tornando semelhantes a Jesus. Percebe, amados? A gente parece que tem um equívoco enorme no pensamento, daí no comportamento, na vida em si. É uma questão hermenêutica, é uma questão de interpretação. Isso vai fazer toda a diferença, não é? Então, tomar a cruz é morrer. Sem morte não há vida. Sem renúncia não tem como seguir Jesus. Querendo fazer a sua própria vontade de Deus não tem como. Não dá certo. É cochear entre dois pensamentos, tentar agradar a gregos e a baianos, a gregos e a troianos, né? Tu quer falar, servo de Deus? Eu estava falando que tem pessoas, pastores, que falam que você estava falando essa diferença de a pessoa não estar no Espírito, falar você está com Cristo, mas devia ser como se diz, Cristo está em você, né? Isso, tem ou pessoas nós que falam assim, estamos em Cristo, né? mas tem pessoas assim, tem pessoas que falam, que fala você está em Cristo, como você estava falando aí, que não estava entendendo, né? Esqueci, que a gente tem que ter Cristo com a gente, né? E não nós queremos estar em Cristo. E nós devemos ter a natureza de Cristo em nós. Essa é a questão bíblica, a natureza, tá? Então a gente percebe que o Moisés ele foi dando, porque na verdade Jesus, quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, vai dizer que Jesus estava nesse processo no deserto. Inclusive ele estava ali com uma pedra, né? Que deveria ser comunicada a pedra. Quando Moisés bate, fere a pedra, a rocha, então ele, e por isso, amados, olha que coisa terrível. Já pensou o pastorzão levar todo mundo assim, a congregação para o céu e ele ficar de fora? Já pensou? Olha o risco, né? Então Deus deu ordem para Moisés, Moisés fez aquilo que não lhe era de direito, desobedeceu a Deus na frente do povo. Mas não foi nenhuma essa desobediência apenas assim, quer dizer, apenas, já seria suficiente. Mas a questão é que Moisés se irou com o povo, perdeu a paciência com o povo. Esse povo rebelde, vocês querem água? Tome na cabeça de Jesus, 2 pancadas na cabeça de Jesus, né? Era para ele só falar, né? Exato. Falar a rocha. Porque aquela rocha representava, quando ele fere 2 vezes a rocha, porque lá atrás
Deus já tinha dado ordem para ele ferir a rocha e ele feriu a rocha. Isso representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela humanidade, pelo povo. Quando ele fere 2 vezes, ele está então de novo querendo crucificar Jesus. Olha, irmãos, coisa perigosa. Está de novo querendo ofender Jesus, né? Então já foi dado uma ordem, já foi feito. Aquilo era tudo uma pedagogia, uma tipologia, mas isso tinha um significado muito grande. Então Moisés, como líder, não tinha autorização de Deus para falar aquilo. Deus não disse. Amados, o que tem de obreiros, o que tem de pregadores, pastores, ensinadores que estão falando aquilo que Deus não disse para falar, não é brincadeira. Não é fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse contexto de Moisés. Existe biblicamente, algum significado que muitos pregam que Moisés desobedeceu nesse momento, por isso que ele não conheceu a terra prometida? Ou era um tempo de Deus para Moisés? Não, exatamente. Isso é falado. Isso que eu queria que se falasse. Isso é falado no Deuteronômio, quando chega lá, e aí Deus leva Moisés a um alto monte, ele vê a terra, né? Vislumbra a terra, e aí Moisés disse: Senhor, aquela conversa lá que o Senhor disse lá atrás que eu não entraria na terra, bora conversar de novo sobre isso? Ele disse: basta, não vou não. Basta. Lá atrás você feriu a rocha, não é para você ferir. É por isso que você não vai, por causa da sua desobediência. Então, de fato, historicamente, biblicamente, é isso mesmo. Moisés não entrou por conta da desobediência. Olha só, irmãos. Perigoso, né? Para um líder. E ele foi tentar argumentar. Deus não perdoou ele. Oi? Deus não perdoou ele. Nesse sentido, Deus não revogou aquilo que ele tinha falado. Isso não é que. Ele não perdoou, mas também não deixou de pagar o preço de polícia. Na verdade, Deus tinha falado: tu não vai entrar na terra prometida. Lá atrás. Aí Moisés fala assim: não, mas aquela conversa que ele entrar na terra, disse, não, Deus falou que não ia. A intercessão de Moisés não adiantaria. Deus estava mostrando, inclusive nos ensinando também, que um homem como Moisés, e qualquer homem que for, quando ele peca, existem consequências. Agora a gente não pode falar que Moisés não foi salvo, não é isso. Aqui é uma questão histórica, é uma questão geográfica, tá certo? Então não tem nada a ver com salvação. Aqui a questão é que houve consequências do pecado de Moisés. Como em todo o ser humano, Deus, ele perdoa pecado para que a gente possa continuar a nossa caminhada, mas ele não tira consequências da nossa vida, porque senão Deus estaria criando pessoas mimadas, gente que não soubesse o poder danoso das suas consequências pecaminosas. E Deus não faz isso. Deus perdoa pecado, mas não tira E é o que consequências. aconteceu com o povo de Israel. Né? Exato. Deus puniu, né, e mostrou para eles que eles não iam entrar na terra prometida por causa da incredulidade, da dureza do coração. Exato. Sofrendo consequências o povo de Israel, você imagina se não sofresse. Então, a pessoa não. Se Pode falar. pagando o preço já era, imagina se não fosse. Pode falar. É porque aqui em Mateus tem aqui, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Sim, eu ouvi disso. É que eu não entendi. Foi o que eu tinha dito anteriormente. As pessoas que querem salvar a sua vida, preservar a sua vida, aquelas pessoas que não querem nunca sofrer as consequências de nada, o prejuízo de nada, essas pessoas elas querem se safar de toda a situação adversa. Essas pessoas elas vão acabar perdendo a sua vida, porque a Bíblia diz que é natural do servo de Deus sofrer danos, sofrer dificuldades, é natural, irmão. Então essa pessoa quer se preservar de tudo quanto é adversidade, que querem reivindicar, querem se safar de situações, não querem tomar prejuízo na vida. Essas pessoas elas vão acabar com essa atitude, não se colocando à disposição do Espírito Santo para continuar os sofrimentos de Cristo. Irmão, se o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor que não tinha pecado, ele sofreu as consequências, tá certo, do pecado da humanidade, se ele foi crucificado, torturado, perseguido, imagina nós. Então Jesus disse: cuidado, vocês que querem salvar a vida de vocês vão acabar se perdendo. Agora, aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que renunciar a sua vida, aquele que morrer por amor de mim, a esse será salvo.
Esse é o sentido do texto. O que a gente percebe aqui em Deuteronômio, então, é Moisés mostrando para essa nova geração, a nova geração, agora que eles deveriam então ouvir, né, sobre Deus, amar a Deus. O verso de número 6, eu estou no capítulo 6 de Deuteronômio. O verso de número 6, as ordens de Moisés para esta geração era a seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Bom, irmãos, vale a pena a gente fazer um breve estudo aqui nessa passagem, tá bom? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O ensino, aqui a gente, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6. Aliás, para nós começarmos um estudo aqui no capítulo de número 6, um breve estudo, uma pincelada que eu vou dar, eu quero, na verdade, a partir do verso 2 do capítulo 6. Acompanhem aí, façam suas anotações se acharem interessante. Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 2. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardares todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, todos os dias da tua vida, para mim, é um destaque que merece aqui um grifo. O verso 2 vai falar que o ensino, ele tinha que ser diário e por toda a vida. Todos os dias da tua vida. O ensino era diário e por toda a vida. Tá certo? Cabe essa observação aqui. O verso 6, então, vai dizer: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deveria passar esse ensino pelo coração de quem ensinava, ou seja, os pais. Olha só. Deveria passar pelo coração de quem ensinava. Há muitas pessoas ensinando, pregando, transmitindo, expondo e falando a palavra de Deus, mas não passa pelo seu coração. Irmãos, há uma coisa que liga o que sabemos e o que fazemos. Há muitas pessoas que sabem, mas não fazem, porque existe uma ponte que liga essas duas coisas. Alguém sabe o nome dessa ponte? Toda ponte tem um nome, não tem? Qual que é esse nome dessa ponte aqui? Adib Chamas. Quem é aqui andrense, meu Deus do céu, tem que saber desse negócio? Não é a ponte da Palestina, viu? Quem? Palestina, porque Palestina tem uma ponte. Não, amado, não. Porque ali fala. É Adib Chamas, essa ponte aqui? Adib Chamas, né? Isso. Toda ponte tem um nome, Mas não é? eu estou falando da ponte que você Tem uma lá lá no final da Aricanduva, é chamado de Alberto Bagra. Toda ponte tem um nome, não tem? Então, existe uma ponte que liga aquilo que sei e aquilo que faço. Isso aí que eu estava respondendo. Aqui é figurado, Bagra, é figurado. Há uma ponte, irmão. Porque tem muita gente que sabe um bocado de coisa, mas não faz, não vive, né? Não experimenta na vida de transformação. Há uma ponte. Eu posso saber muita coisa, mas posso não fazer com que isso que eu sei se desemboque na minha vida prática, nas relações. A ponte chamada de quebrantamento, irmãos, é o que vai ligar o que eu sei e o que eu faço. É necessário nós termos um coração quebrantado, gente sensível à voz do Espírito Santo, gente que se derrame na presença de Deus, gente que saiba o que é arrependimento, gente que não só sabe para os outros e sabe na cabeça, mas gente que sofra no coração. Nós precisamos sofrer as nossas misérias, sofrer os nossos pecados, sofrer o nosso estado. Nós precisamos sofrer com aquele que está gemendo dentro de nós, por causa de nós mesmos. Esse templo do Espírito Santo, que muitas vezes faz com que o Espírito Santo sofra, chore, se angustie, né? Arranque gemidos da nossa alma para levar até Deus. Então nós precisamos sofrer. Os crentes não... Esses dias eu falava sobre a reconstrução dos muros, Neemias, e falava sobre isso: converta os vossos vícios em choro. Exato. Porque foi o que Neemias fez, né? Ele chorou, se lamentou. O próprio xará do nosso irmão Joel, ele vai falar no seu livro, né? Os sacerdotes precisam não rasgar as vossas vestes, mas o vosso coração, chorando, pranteando, clamando. Essa questão do quebrantamento que falta muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, tá certo? Essa questão de se aproximar de Deus quebrantado, desarmado, né? Essa questão de
ter a sensibilidade onde o Espírito Santo nos mostra o nosso estado atual, mostra os cantos escuros do nosso coração. Eita, oração que eu deixei de fazer e eu preciso voltar a fazer. Me lembro dessa oração que eu fazia. E olha só, Deus fala com todo mundo, inclusive comigo, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Essa oração que eu dobrava o meu joelho e falava: Senhor, esquadrinha como uma lanterna os cantos escuros do meu coração e me mostra até aquilo que não vejo. E eu me lembro de Davi dizendo: Senhor, expurga-me dos meus pecados, até os ocultos. Mostra para mim, Senhor, as trevas que estão encobrindo a sensibilidade do meu entendimento. Porque a gente, irmãos, a gente é mestre em camuflar, não é? Em esconder os nossos pecados, e a gente acha que pode fazer isso com Deus, e a gente não quer olhar para dentro de nós, mas a gente precisa fazer isso. Então essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus precisa passar no nosso coração, transformar nossa vida. Antes que a gente fale da palavra a qualquer pessoa, antes que a gente pregue, a gente precisa experimentar aquela palavra. É por isso que a pregação não deve ser um exercício onde eu busco uma mensagem para dar para o povo. Eu busco uma mensagem para mim. Eu leio a Bíblia para saber o que Deus quer da minha vida. Só a partir disso é que eu comunico a palavra de Deus. Eu não devo estudar a palavra para dar aula para vocês. Eu devo estudar a palavra como um anseio, como um desejo, como uma sede de saber a vontade de Deus para a minha vida. E o que eu faço só a partir disso é uma consequência natural. O ensinar, o evangelizar, o pregar, o aconselhar, o expor a palavra é uma consequência natural. Mas eu não devo fazer essas coisas para os outros. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Era para ele mesmo. Exato, Salmista, sem dúvida. Claro, deve ser. Amados, tem muita gente buscando a palavra de Deus para o povo. Aí o povo vai sendo salvo. O povo vai sendo salvo. E o outro vai sendo perdido. Então essas palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração. Deveria passar pelo coração de quem ensinava. No caso aqui, os pais, tá? No caso aqui eram os pais. Então essa história que os pais cristãos querem falar para os filhos versículos bíblicos, passagem bíblica, mas a sua vida não condiz com aquilo, não funciona. Aquele ditadozinho que a gente ouvia, irmão, quando era mundano: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona. Tá certo? Não funciona. Deve ser um exemplo de vida, né? Então a minha vida deve ratificar o que eu faço, senão a criança fica doida. A criança entra num parafuso. A criança olha assim para o adulto e diz: como pode? Falando para mim, aí a gente mata a criança de bater, de castigar, tira os seus privilégios e ela continua fazendo, porque ela é estimulada por imitação. Ela não compreende ainda a questão das palavras, quando o exemplo não condiz com aquilo que é falado. Então, ainda que ela sofra o dano e a pena, o prejuízo, né, da desobediência, mas ela está imitando o outro. Exemplo, coisa que a gente precisa de mais. Exemplos na sociedade nós não temos. Exemplo em todas as camadas da sociedade nos falta. Gente que seja estímulo moral, ético, gente que seja gente de fibra, de caráter, não é? Que deixe para nós um legado. Assim, a gente precisa de mais disso aí, né? Pastores que sejam homens de Deus, mulheres de Deus, pais que sejam tementes a Deus e que deixem para os filhos esse legado. A gente precisa disso, porque quem deve, aqui no caso do Deuteronômio, está falando, quem deve perpetuar esses estatutos a essa geração é a geração anterior. Então isso que o Moisés está passando nessa repetição das leis, porque na verdade não aconteceu. Se acontecesse com a geração anterior, Moisés não precisaria estar falando isso aqui, irmão, porque a geração anterior foi mau exemplo. Não serviu como exemplo. Murmuradores, incrédulos, pereceram no deserto, prostitutos, idólatras, tentaram a Deus, ficaram lá. Então Moisés aqui, como um pai desse povo, ele começa a instruir de novo esse povo, e dizendo para os pais, dizendo: olha, vocês precisam fazer o seguinte no verso 7 e verso 8: e as intimarás, né? Ou seja, as palavras, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Eu vou dividir esse versículo em duas partes. E as intimarás a teus filhos, eu gosto muito da tradução que diz: inculcarás a teus filhos
As intimarás está aqui, e tem outra aí. Qual que é a versão que está falando? Ensine-as com persistência. E as ensinarás, né? Então, intimar, inculcar e ensinar. Ordenar. Então, olha as expressões diferentes. Intimarás, o sentido é que a gente precisa fazer com que seja próxima, íntima, a palavra de Deus aos nossos filhos, ou os novos convertidos, ou a geração que está vindo aí. Íntima, o que é uma coisa íntima? É que eu conheço muito bem, é que está próximo de mim, a palavra de Deus. Amados, embora tenha crescido muito a produção de livros na literatura evangélica no Brasil, mas nós temos ainda mais uma grande parte de analfabetismo bíblico no nosso meio. Gente que compreende de uma maneira muito superficial e equivocada as escrituras sagradas. Os filhos não são ensinados. Lembra do culto doméstico, que é o que Moisés está dizendo aqui? Aquele culto doméstico onde se ensinava. Nós deixamos alguns recursos, alguns meios, algumas ferramentas que é nos dada pela palavra de Deus, coisa muito simples, mas é coisa que era pertinente, era coisa que era essencial, era coisa que fazia parte, né? Que é aquela questão mesmo do pai cristão, dos pais cristãos, ensinar os filhos a temerem a Deus. Pelo que, irmão? Pelo respeito. Aqueles atos simples, pedir a bênção para o pai, né? Orar pelo alimento, ter um ambiente de oração em casa, leitura bíblica em casa. Essas coisas se aprendem em casa, não é na igreja. Se eu pertenço a um lar cristão, sou eu como pai que devo, sou responsável pelo ensino bíblico dos meus filhos. Não é o pastor, não é o professor, não é o pregador. Já falei para vocês, eu acho, em outra ocasião, que seria uma desonra muito grande para mim que algum pregador viesse a pregar a palavra de Deus e o meu filho aceitar a Cristo através dessa pregação. Como assim, irmão? Eu estava onde nesse tempo todo? Porque eu não falei isso para o meu filho, eu não consegui levar meu filho a essa decisão e essa compreensão. Onde eu estava como pregador da minha família, como pastor da minha família, embora... Tem uma desculpa que muitos crentes usam. Quando Jesus foi lá para a terra dele fazer milagres. Sim, o profeta não tem honra, né? É uma profecia. Isso aí de fato se cumpre, mas só não precisa se cumprir na minha vida. Ele estava falando de um povo incrédulo. Ele está falando que isso ia acontecer, irmão. Como aconteceu o esfriamento do amor, mas não precisa acontecer na minha vida. É uma realidade, isso vai acontecer na vida de muitos, mas na minha não. Certo? Bem lembrado, não é desculpa, né? Então Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Que seja outro profeta, eu não. Mas eu não me conformo com isso. Se eu sou profeta de Deus para os outros, eu tenho que ser antes para minha esposa e para o meu filho. Não é? Se eu sou... Não, eu tenho que ser em casa. O negócio é em casa, irmão. Lá que o testemunho é o desafio. Ninguém pode pastorear nada, cuidar de nada na casa de Deus, se não governa bem a sua própria, se não mantém seus filhos em sujeição, se não é um bom marido, não pode ser obreiro, não pode ser admitido, é reprovado por Deus, pode ser aprovado pelas outras pessoas, mas por Deus é reprovado, e ainda mais é reprovado pela família. E do que vale ganhar o mundo todo e perder a sua família? Eu pergunto, irmãos, do que vale ser ovacionado em uma palestra, em uma aula de teologia, se lá em casa o negócio está feio? Do que vale esse negócio? Do que vale falar, ô homem de Deus, e os filhos se desviando, se desmantelando, um casamento sofrido, um negócio ruim, desarmonioso? Do que vale, amados? Abençoar pessoas e eu não consigo abençoar o meu próprio lar? Isso é uma contradição enorme, e Deus me guarde desse negócio, Deus me livre desse negócio, né? Então diz aqui o texto, intima teus filhos, viu? O negócio é lá na tua casa, seja pastor da tua casa. Todo cristão, homem, principalmente homem, ele deve ser um pastor da sua família. Pode não ter chamado ministerial, pode não ter cargo ministerial, pode não manjar de teologia, pode não ter nenhuma ocupação oficial na igreja, mas ele é pastor da sua família, pastor dos seus filhos, pastor da sua esposa. Ele deve ser o sacerdote do seu lar, ele deve ser o homem que conduz a oração, ele deve ser o homem que abre a Bíblia e explica no seu lar. Deve ser o pastor da sua casa. Cada um de nós, irmãos, devemos ser.
tá certo? Não se esquive da responsabilidade, não seja omisso, negligente, não transfira a responsabilidade ao Senhor ninguém, e nem ponha a culpa em igreja por conta dos filhos. Está dizendo que essa igreja não tem nada para jovem, não é? Que conversa fiada é essa, irmão? E tem que ter, é? Mas vamos lá, isso aí também dá pano para manga, é outra coisa. E as intimarás a teus filhos, né? Então deveriam ser incutidos na mente dos filhos. Intimarás, inculcará, colocar lá na cabeça, lá dentro. E o texto ainda no versículo 7 vai dizer: falarás sentado em tua casa. Os pais deveriam falar dia a dia na família. É o que eu estou dizendo aqui, né? Estão falando em casa, na família, no lar. Lá é a primeira igreja nossa. Verso 8 e verso 9: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunho entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar, mas aqui é um sentido figurado. O judeu entendeu que isso era literal, e aí escreveu na testa, né? Eles chamavam de filactérios, eram pequenos textozinhos, colocava nas mangas. Jesus vai falar isso em Mateus lá, né? Então, pedacinhos de tirinhas de couro, que era escrito alguns versículos, alguns textos bíblicos, né? A gente, como é um crente assim meio parecido com o judeu, então a gente colocava quadrinho em casa, né? Na porta, isso, né? Como se isso fosse uma ordem de Deus. Aqui é o sentido figurado, como diz assim: atarás no sinal da tua mão. É que a palavra de Deus, ela precisava ser confirmada por tudo que eu fizesse, tudo que eu colocasse a mão, tudo que é obra das minhas mãos, precisa ter, irmãos, respaldo bíblico. Toda a realização, toda a obra, todo feito meu, é preciso estar respaldado, embasado, apoiado pela verdade da palavra de Deus. Que serão por testemunho entre os teus olhos. Olha, irmãos, o pensamento, a mente, o entendimento, aquilo que penso, deve ser autorizado pela palavra de Deus. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, lá no meu lar, a minha casa deve ser edificada, tá certo? Na rocha. O que é uma casa edificada na rocha? Aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, que vive a palavra. A minha casa deve ter respaldo bíblico no comportamento, nas decisões, a forma de fazer. Você, cada um tem uma família, e a gente tem as nossas formas de ser família. Agora, a forma é uma coisa, o conteúdo é outra. Então, o conteúdo deve ser princípios e valores bíblicos. A família, começa na família esse negócio, é lá em casa, tá certo? A igreja que não se preocupa, que não dá ênfase, que não dá prioridade, que não é um dos seus tripé. Não sei se eu falei para vocês, a gente vai ter uma matéria aí que a gente vai falar sobre igreja, organização e tal. Então, a igreja eu digo, igreja local, deve ser apoiada em um tripé, que chama-se ensino bíblico sistemático, missões e família. A igreja que não gira em torno disso, não é apoiada nisso, é uma igreja não bíblica, não saudável, não madura e não espiritual. Ensino bíblico, ensino da palavra mesmo, sistemático, missões, transculturais ou não, e família. Então, a igreja que não tem esses três apoios, três sustentáculos em sua vida diária, essa igreja não é bíblica, não é saudável, não levará as pessoas à maturidade. Olha só, irmãos, percebe? Então é preciso se engajar, deve ser prioridade. Por que a gente tem uma deficiência muito grande em cultos de ensino, escola bíblica? É uma defasagem muito grande, porque a igreja não trabalha nisso, porque a igreja negocia isso, com medo de perder o povo. E aí é oba-oba, é festa, é coisa vazia, comemorando o que, pelo amor de Deus? O que a gente tanto comemora? Que tanta festa a gente faz? Quais são esses motivos tão corriqueiros, tão grandes assim, tão frequentes? É festa, vive-se girando, né, em torno de festividade. Os grupos das igrejas esperam as festividades. Quando chega na festividade, aí é a denúncia de quem tem sido esse grupo, onde tem briga por causa de futilidade, é roupa, é hino, é não sei o que, é pregador, é decoração, coisas importantíssimas pelas quais Jesus morreu, né? É bem isso. Aí a gente vê, irmão, aquele grupo engajado naquela ocasião, e os outros grupos não se envolvem. Olha a denúncia que nós temos de gente desunida, não tem o mesmo propósito, comemorando o que, pelo amor de Deus, de 3 dias, irmão, que não tem resultado, não é? Porque o fogo pega na sexta, se alastra no sábado,
queima tudo no domingo, e na segunda os crentes voltam à mesma vida. Acabou o fogo de pá, não houve transformação, não se prega Jesus, salvação, e aí repete-se, aí vem outro grupo, e outro grupo, e parece que as igrejas vivem em função disso. Outra coisa terrível, né? Ensino bíblico, irmãos, ensino bíblico, missões, mandar recursos financeiros, capital social que a gente chama na sociologia, que é gente para o campo missionário, sertão do nosso Nordeste, né? Haiti, África, em todos os lugares aí, a gente tem que enviar gente, fomentar a questão missionária, né? A igreja brasileira, ela tem um potencial enorme para missões, mas é um fiasco, é uma derrota, é uma derrocada que a gente vive em questão missionária. Você pergunta a respeito de missões, para a maioria dos crentes, totalmente desinformado, alienado, acha que a vidinha é um arraial lá na sua denominação, que igreja resume-se em igreja local. Não, o reino de Deus é muito maior. Os nossos irmãos continuam morrendo como no princípio lá da igreja, há quase 2000 anos atrás, em muitos lugares, muitos países aí, árabes inclusive, né, onde o islamismo ele implanta lá a Sharia, e a gente percebe que é uma alienação muito grande, muito grande. Tem uns cultos aí que tem um título, culto de missões, mas é fachada, irmão. Conveniência, de missões não tem nada. E aí família, também outra prioridade da igreja, trabalhar essa questão de instrução familiar, criação de filho, conjugalidade. Isso é um trabalho contínuo, não é para o desencargo de consciência, levaram lá no carnavalzão, é para ver se tira os crentes do sambólico, leva lá no carnavalzão, para afastado 2, 3 dias, né? No hotel fazenda, um hotelzinho, em alguma chácara, alguma coisa, e dá uma palestrinha lá rasa, superficial, falando para os irmãos assim: olha, irmão, que dá problema no casamento é toalha molhada na cama, é a bisnaga do creme dental que é apertada no meio, essas coisas que são superficialidade. Não trata na raiz, irmãos, não trata pecado, não vai lá falando: olha, o problema do teu casamento é egoísmo, é pecado, não é questão só de educação, não, é pecado mesmo, você precisa se converter a Cristo. Então, né, aí quando nós fizemos um encontro de casais, uma vez no ano, 3 dias, superficialmente, mas de um ano todo, não foi acompanhado dessas famílias, né? Quando chega às vezes na igreja, nossa, casal fulano se separou, e a gente nem sabia, nem o pastor sabia, foi uma surpresa. Raio de líder é esse? Que igreja é essa que não cuida das famílias, que não vê a outra família como a sua própria, mas acha que o filho do outro que está nas drogas é o filho do outro? Não, é meu filho, faz parte da comunidade da fé. Família deve ser prioridade na igreja. Nós temos um culto aí de domingo em algumas igrejas chamado de culto da família. Eu pergunto, que mensagem é, irmão, direcionada à família nesse culto? Pelo amor de Deus! Que coisa vazia, que coisa sem sentido, que clichê, que fachada, que coisa mecânica, engessada, robótica, sem vida, sem propósito. Meu Deus do céu, eu não estou revoltado hoje não, pelo contrário, estou muito feliz, louvado seja Deus, né? Amados, o que eu estou dizendo é o que Deus está ensinando na palavra dele, e que Moisés disse: vocês devem fazer isso para ser uma nação abençoada, um povo abençoado, para experimentar o melhor de Deus nessa terra, a terra que manda leite e mel. Não é questão só de prosperidade financeira, é prosperidade na vida, em todas as áreas da vida, em relacionamento com Deus, é família abençoada. Deus tem isso para todos nós, irmãos. Isso é o ensino bíblico da palavra. Ó, até os pentecostais já chegaram. Louvado seja Deus. Oh, meu Pai, me acuda. Salve.